Gurizada, o negócio é o seguinte, sem vencer há 12 jogos, num total de 50 dias, o Internacional entra em uma nova crise nesta temporada. Crise esta que tem as digitais, tem a assinatura principalmente do presidente Alessandro Barcelos, mas não só dele, porque o presidente Barcelos se cercou de outros tantos incompetentes. Aliás, o presidente do Internacional é recorrente neste equívoco de se cercar de pessoas despreparadas, que não têm o conhecimento da matéria-prima para administrar a pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. O presidente Barcelos também tem sido recorrente em tomar decisões, ou em atraso, ou equivocadas. E eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom que está valendo um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito é o cupom MENEGAS. MENEGAS com S. A KTO não tem aplicativo. Digita aí kto.com, cadastro simples e rápido, cupom promocional, tô te entregando, MENEGAS. Este é o cupom que já te faz entrar ganhando 20% em cima do teu primeiro depósito na KTO. Vai lá para brincar, para te divertir, joga na responsa. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre uma nova crise no Inter, que tem a assinatura do presidente Barcelos, mas não só dele. É impressionante a facilidade que o presidente Alessandro Barcelos tem para fazer escolhas erradas em postos-chave do futebol do Internacional ou de tomar também decisões equivocadas. Isso vem desde o começo, quando ele implode um modelo que foi vice-campeão brasileiro, que tinha Rodrigo Caetano como executivo, Abel Braga como treinador, e faz a opção por Miguel Ángel Ramírez. Aí vamos para os técnicos. Depois de Ramírez, um melancólico Aguirre, depois a experiência com o Cacique Medina, depois com o Mano Menezes, que foi o melhor de todos até agora, depois o retorno a um treinador que já não havia dado certo na primeira passagem, Eduardo Cudê e agora Roger, uma média de um técnico a cada 7 meses na gestão de Alessandro Barcelos. Mas fora de campo, no comando também, uma série de equívocos e que se repetem, com decisões também equivocadas. Primeiro, a saída de Rodrigo Caetano e a chegada do inexperiente, incipiente Paulo Brax. Não deu certo. Depois um outro incipiente que vem contestado do Avaí de Santa Catarina, William Thomas. Mas outros nomes que passaram e que não tinham o perfil para o momento do Internacional, como Paulo Autuori, que durou 6, 7 meses como coordenador técnico, já chegou aqui quase como um desistente. A tentativa com o desconhecido Sandro Orlandelli, numa função que ele nunca havia exercido. E para comandar justamente a pasta mais importante do clube, Barcelos sempre se cercou de pessoas que eram passivas, quase omissas e que não interferiam nas suas decisões equivocadas. Começou com João Patrício Hermann, que reconheço, tem uma folha de serviços prestados ao Internacional, mas no futebol sempre fracassou. Depois, o neófito Emílio Papaléu Zin, que nunca entendeu a função deste cargo. Depois, Felipe Becker, grande figura, simpático, mas que não tem impulso e sempre que se expressou, criou alguma dificuldade, inclusive, para o Internacional. E agora, José Olavo Bisol, que ficou 5 meses no ano passado e agora é guindado novamente à condição de vice-presidente. Observem, é a pasta mais importante do clube. Mas como quem manda no futebol é o presidente Alessandro Barcelos, neste posto ele sempre coloca quem aceita se submeter às suas equivocadas decisões. Ontem, ao anunciar a demissão do diretor de futebol, o ex-jogador Magrão, o presidente Barcelos chegou a dizer que agora José Olavo Bisol terá um certo protagonismo. É sério que o presidente Barcelos acredita que alguém que teve 5 meses de experiência no ano passado e que foi simplesmente uma figura apagada no exercício do cargo tem neste momento capacidade, trajetória, bagagem para assumir o Internacional em meio a uma crise, em uma das piores temporadas da história do clube? Se não, vejamos, o Internacional foi eliminado na fase semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude. Bom, isso é recorrente na gestão do presidente Barcelos. Em 4 edições do Campeonato Gaúcho que ele disputou, ele chegou uma única vez na final.
perdeu para o Grêmio e 3 vezes parou nas semifinais. Na Copa do Brasil, o Internacional este ano sequer chegou às oitavas. Também uma condição useira da gestão de Barcelos. Ele uma vez caiu fora na primeira rodada para o Globo, depois nas oitavas e 2 vezes estaciona na terceira rodada. Na Sul-Americana, o Internacional parou na repescagem. Sequer passou pela primeira fase. Na outra vez, havia ficado nas quartas de final, eliminado pelo nem emergente, né? Um clube que tentava ser um emergente no continente sul-americano, o Melgar. Se não era para ter demitido o Kudê depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, que era tratada como uma das prioridades, a reconquista da hegemonia regional dentro do Beira-Rio, em 2 jogos em que taticamente ele foi inferior a Roger, ali eu falava, olha, o trabalho de Kudê vai até a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Na metade do ano, provavelmente, o Internacional dá adeus às competições, porque ali, antes das enchentes, já se observava o Internacional que não tinha progresso, que não tinha evolução tática. Alguns dias depois, o Inter empata com o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio. Já era um motivo suficiente para mudança na comissão técnica. O que fez o presidente Barcelos retardou o processo. Vieram as enchentes, um momento trágico do Rio Grande do Sul, e até é compreensível que naquele momento a decisão não fosse tomada, ela tinha que ter sido tomada lá atrás, no final de março, começo de abril, eliminação do Gauchão, eliminação para o Real Tomayapo, e aí esperou o Internacional cair fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E conseguiu uma façanha, hein? Em 2 competições eliminatórias, talvez atalhos para o Internacional pelo menos sonhar com um título representativo. Nesta temporada, o Inter foi de 4 jogos, 2 jogos com treinador interino do Sub-20. É isso mesmo, porque o Internacional aceitou o pedido de demissão de Eduardo Kudê. Depois do primeiro jogo para o Juventude, derrota no estádio Beira-Rio. Aí o Inter vai para o jogo de volta com o Juventude, com o técnico interino, e para o primeiro jogo da repescagem da Sul-Americana contra o Rosário Central, também com o mesmo técnico interino. Consequência, o Internacional, naturalmente, foi eliminado. Aliás, na gestão do presidente Alessandro Barcelos, há um total de 15 competições e nenhum título conquistado. Podemos destacar que o Internacional teve 2 campanhas que merecem elogios. A campanha com o Mano Menezes, o vice-campeonato brasileiro, 9 pontos, 9, 10 pontos atrás do Palmeiras, e também no ano passado com o Kudê ter chegado às semifinais da Libertadores da América. Não fossem erros táticos de Eduardo Kudê, o Inter poderia hoje ter comemorado naquela época lá um tricampeonato continental. Mas o presidente Alessandro Barcelos, ele já erra antes de escolher treinador, dirigente do futebol, preparador físico também. Na sua gestão houve uma verdadeira lambança. Ele erra quando ele forma nos seus pares, na diretoria, no conselho de gestão do clube, colocar pessoas que não têm nenhuma bagagem, nenhum centímetro de experiência, justamente na pasta mais importante do clube. Como vão dar conselhos neste momento? Como vão ajudá-los a tomar uma decisão de troca de técnico, de saída de diretor de futebol ou de montagem de elenco? Eu tenho dito para vocês que o Internacional montou um time de baixinhos e ontem também tomou um gol por isso, porque o lateral tem 1,69 m. Então, não é problema, não é preconceito contra jogador baixo, mas quando você coloca muitos baixinhos no mesmo time, a conta chega. Já na gestão passada, Barcelos havia formado um conselho de administração também de neófitos, pessoas que são grandes empresários, muito bem sucedidos, abnegados no trabalho pelo clube. A minha crítica não é essa, mas que não têm capacidade para estar administrando um clube de futebol. É diferente você ser um executivo ou um empresário, dono de empresa de sucesso, mas no futebol é necessário bagagem e experiência. O Conselho de Gestão do Internacional, que tem o presidente Alessandro Barcelos, tem como primeiro vice-presidente Dalton Schmidt Júnior. Experiência 0 em futebol. Grande empresário. O segundo vice-presidente, Ivandro Morbach. Experiência 0 em departamento de futebol. O terceiro vice-presidente, Vitor Grumber, de elogiosa passagem pela pasta da administração, a exemplo dos outros nomes, um abnegado, de experiência 0 no departamento de futebol. E o quarto vice-presidente, Miguel de Sampaio Danino.
empresário de experiência zero no departamento de futebol. É com esses pares, Dalton Schmidt Jr., Ivandro Morbach, Vitor Grumber, Miguel de Sampaio Danino, que o presidente Marcelo senta para tomar as diretrizes, as decisões mais importantes do clube. E o que se vê é um clube que não ganha nada, é um clube que agora está um ponto acima do Z4 do Campeonato Brasileiro. As coisas realmente têm consequência. Se você é incompetente para escolher os seus pares, se você é incompetente para escolher treinador, para escolher executivo, se você demora a tomar decisões e quando toma decisões equivocadas, você vai colher resultados ruins. Isto é uma obviedade em gestão de qualquer empresa e inclusive de clube de futebol. Na minha opinião, o Inter erra ao desligar Magrão pelos motivos apresentados. O Internacional deveria proteger o Magrão desta denúncia, que eu não tenho conhecimento se ela procede ou não procede, e não vou fazer aqui o julgamento. O jornalista Thiago Suman está cumprindo o seu papel de investigar e divulgar aquilo que ele garante ter provas. Mas aí o Internacional, porque há uma repercussão nas redes sociais e porque Magrão cobra os jogadores, impedir o seu diretor de futebol. E agora, em meio à temporada, sair ao mercado, não sabe se quer coordenador, porque tentou o Abel 2 semanas atrás, ouviu uma negativa e está completamente perdido e desorientado. E agora, em meio à temporada, numa nova crise, vai ao mercado em busca de um diretor de futebol, que a primeira coisa que terá que fazer quando chegar em Porto Alegre, muito provavelmente, é descobrir onde fica o estádio Beira-Rio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Esse meu vídeo é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom que te dá um bônus de 20% logo em cima do teu primeiro depósito é Menegas com S. Vai na KTO para brincar, para te divertir. Joga com responsabilidade. KTO e o cupom é Menegas. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.